santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Alegram-se os santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Alegram-se os santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito o Senhor que nos reúne no amor de Cristo e que nos sentimos também unidos aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas suas casas, nas instituições de solidariedade social, que estão a fazer a sua viagem e que nos acompanham e que se unem a nós na celebração da Eucaristia através da televisão, da rádio e da internet. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, despedimos-nos do mês de setembro fazendo memória de São Jerónimo. São Jerónimo, um homem apaixonado pela Sagrada Escritura, um homem que estudou toda a vida a Sagrada Escritura e nos deixou escritos tantos ensinamentos. É de São Jerónimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Hoje sintamos também na nossa vida a força e a importância da Palavra de Deus. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Senhor nosso Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo o dom de saborear a Sagrada Escritura e de a viver intensamente, fazei que o vosso povo se alimente cada vez mais com a vossa palavra e encontre nela a fonte da verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, todo o povo israelita se reuniu como um só homem, na praça de Jerusalém, que está em frente da Porta das Águas. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Desde a aurora até ao meio-dia, fez a leitura do livro na praça situada em frente à Porta das Águas, diante dos homens e mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos, e quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, erguendo as mãos: Amém, Amém. E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas explicavam a lei ao povo que permanecia de pé. Liam, clara e distintamente, o livro da lei de Deus, explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis. Porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei. Depois Neemias acrescentou: Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado a Nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Os levitas acalmavam o povo, dizendo: Não vos lamenteis, nem aflijais, porque este dia é santo. E todo o povo se retirou para comer e beber, repartindo com quem não tinha nada, e manifestaram grande alegria, porque tinham compreendido as palavras que lhes anunciaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor alegram o coração. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração. Estejam na vossa presença. Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos
e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade, que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já há alguns dias que os textos bíblicos que nos são propostos como primeira leitura narram-nos a preocupação que houve em entusiasmar e em animar o povo judeu que regressava do desterro da Babilônia para reconstruírem o Templo de Jerusalém e para o povo judeu reconstruir a sua soberania, reedificar a sua identidade nacional, social e religiosa. E para esta missão, e nesta missão, foi tão importante o contributo, a colaboração de um leigo comprometido, Neemias, como também do sacerdote Esdras e de outros levitas. Irmãs e irmãos, hoje a primeira leitura narra-nos um acontecimento fundamental e muito importante na história do povo judeu: a solene renovação da aliança. O povo é reunido, é convocado, é reunido em assembleia e, assim, em assembleia, ouve atentamente a leitura do livro da lei, proclamada pelo sacerdote Esdras. E depois, esta assembleia é dividida em pequenos grupos, onde os levitas vão explicando o sentido das palavras de Deus, de tal forma que ninguém fique com dúvidas e que todos entendam. E o povo de Deus alegra-se, rejubila ao ouvir a palavra do Senhor, chora de emoção e regressa às suas casas. Esta gente regressa à sua casa num sentido festivo, com muita alegria no seu coração. Fazem refeições abundantes e ricas em suas casas, bebem bebidas doces e partilham com aqueles que não tinham nada preparado. Irmãs e irmãos, este povo que reage assim é o mesmo povo que quase se esqueceu da palavra de Deus, que quase voltou totalmente as costas à palavra de Deus e agora recebe esta palavra viva e eficaz nas suas vidas com muita alegria e com muita emoção. É
esta mesma palavra de Deus que nós ouvimos, que nos é proclamada diante de nós. É esta mesma palavra de Deus. Todavia, parece que esta palavra divina perdeu o seu vigor. Parece que esta palavra divina perdeu o seu entusiasmo, a sua força. Parece, e é verdade, que tantas vezes nós não a recebemos com esta alegria e com esta emoção. Apesar dos esforços dos admonitores em apresentarem a palavra de Deus como deve ser, apesar dos esforços dos leitores de a proclamarem muito bem, apesar do esforço dos ministros ordenados em tentar explicar esta palavra do Senhor. Irmãs e irmãos, é esta palavra que é a luz dos nossos caminhos. É esta palavra que é a força e energia para cada momento da nossa vida. Por isso, há que nos conectarmos, sintonizarmos com esta palavra de Deus. Não é necessário que haja aquela grande solenidade, como ouvíamos na primeira leitura no tempo de Neemias. Não é necessário. Mas é necessária a nossa perseverança e a nossa fidelidade à escuta e à reflexão da palavra divina. Porque esta palavra, que é viva e eficaz, que orienta a nossa vida, é uma palavra que é reta, que é fiel, que nos dá alegria e que ilumina os nossos olhos. Por isso nós cantávamos no Salmo: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É esta palavra que o Senhor Deus nos envia a anunciar e a proclamar na nossa vida, tal como enviou os 72 discípulos que nós ouvíamos no Evangelho, 2 a 2. Jesus enviou-os à sua frente para irem às cidades e aos locais onde ele havia de ir. E antes de os enviar, disse-lhe que rezassem. Disse-lhes que fizessem oração. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E depois deste momento de oração, Jesus dá alguns conselhos a estes 72 discípulos. Não leveis nem alforjes, nem sandálias, nem dinheiro. Ide, eu vos envio. Não demoreis tempo, não percais tempo a saudar as pessoas pelo caminho. Avisou-os de que por uns iam ser bem recebidos, por outros seriam rejeitados. E acontecesse o que acontecesse, que não desanimassem e que continuassem a anunciar que o reino de Deus está próximo. Os sucessores destes 72 discípulos somos nós. Os sucessores destes 72 discípulos que são enviados 2 a 2 por Jesus Cristo são todos os cristãos que ao longo da história transmitiram e anunciaram a palavra de Deus de geração em geração. E porque nós também estamos comprometidos a colaborar com o Senhor Deus na salvação da humanidade, temos que fixar estes conselhos que Jesus Cristo dá a estes discípulos. Em primeiro lugar, também hoje Jesus Cristo nos diz: reza, pede ao Senhor o aumento das vocações de leigos comprometidos, de ministros ordenados, de religiosos, para anunciarem a boa nova, para transmitirem a boa nova da salvação às crianças, aos jovens, aos idosos, aos doentes. Reza antes de ires. Parece uma coisa incrível. Se há tanto que fazer,
Porque é que nós temos que rezar primeiro antes de ir? Pois, porque é Deus quem salva. E porque é Deus que entusiasma e anima a Igreja missionária. Não esqueçamos que também somos enviados como cordeiros para o meio de lobos. Nem toda a gente nos vai apoiar. Nem sempre seremos bem recebidos. Também Jesus Cristo hoje nos diz que não percamos tempo a saudar as pessoas pelo caminho. Não quer dizer que Jesus esteja a convidar-nos a sermos indelicados com os outros, a não nos cumprimentarmos, a não darmos tempo aos outros. Logo Ele que tinha sempre tempo para atender a toda a gente. O que Ele nos quer dizer é o seguinte, é que não percamos tempo com vidas paralelas, com vidas duplas. Há muito que fazer. O Senhor Jesus também nos diz, ide, e não leveis muita coisa. Não leveis alforjes nem sandálias, ide. Ou seja, não leves muita coisa para a missão, porque isso estorva, isso incomoda e distrai-te. Um discípulo de Jesus tem de ser simples, humilde, discreto e manter-se livre para dedicar todas as suas energias ao que é essencial. E a Igreja hoje tem de se manter simples, humilde, discreta e livre. O que é que havemos de anunciar? O que é que eu vou dizer aos outros? Não te anuncies a ti próprio. Não te anuncies as tuas ideias e os teus gostos. Anuncia simplesmente que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus está próximo. E leva a paz de Deus aos corações daqueles que te rodeiam. E se não fores bem recebido, e se não fores bem acolhido por este ou por aquele, não faças justiça com as tuas mãos. Porque o Senhor Deus, a seu tempo, e quando entender, fará a Ele o juízo. Prossegue o caminho. Se não fores aqui bem acolhido, segue por outro caminho, segue por outro local. É outra gente. Anuncia a palavra de Deus. Irmãs e irmãos, aquilo que Jesus disse aos 72 discípulos, diz-nos hoje a cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Ide, eu vos envio. Ide, anunciar que o reino de Deus está próximo. Ide com humildade. Ide sem interesses pessoais. Ide com serenidade nas dificuldades. Ide entusiasmados, porque estáis a colaborar na boa nova, no continuar da boa nova da salvação e na obra salvadora de Jesus Cristo. Ide como mensageiros da paz de Deus nosso Senhor. Irmãs e irmãos, ao mandar os 72 discípulos em missão, Jesus diz-lhes que confiem totalmente no Senhor. Oremos ao Pai, pedindo essa graça para os enviados de hoje, dizendo: dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os responsáveis das dioceses e das paróquias despertem os leigos para o anúncio do Evangelho e os enviem em nome de Cristo
a levá-lo a outros lugares. Oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que a leitura e a meditação da palavra do livro da lei desperte o fogo adormecido no coração dos fiéis e os leve a ultrapassar os limites do grupo de todos os dias. Oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que a liturgia da palavra em cada comunidade tenha vida e dinamismo, como a de Esdras e Neemias, e possa comover e empolgar os que nela participam. Oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os doentes das comunidades cristãs ofereçam as suas dores e a cruz de cada dia pelos frutos da nova evangelização. Oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os fiéis aqui reunidos em Assembleia se sintam envolvidos no grande esforço evangelizador de levar Cristo para além das paredes desta Igreja. Oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Senhor nosso Deus, atendei as nossas preces e fazei que a palavra do vosso Filho seja acolhida da boca dos que ele envia a todas as cidades e lugares. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que, a exemplo de São Jerónimo, depois de termos meditado na vossa palavra, nos aproximemos dignamente do vosso altar, para vos oferecer o sacrifício da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa
nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Jerónimo, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosanna nas alturas, hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosanna nas alturas, hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos,
que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar a distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito, fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre, e estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos
Proclamarei a vossa palavra, que muito amo, Senhor. Proclamarei a vossa palavra, que muito amo, Senhor. Quanto estimo, Senhor, a vossa lei, nela medito todo o dia. Proclamarei a vossa palavra, que muito amo, Senhor. Oremos. Este alimento que recebemos, Senhor, ao celebrar com alegria a festa de São Jerônimo, desperta os corações dos vossos fiéis, para que, meditando sempre na Sagrada Escritura, vejam o caminho a seguir e, seguindo-o fielmente, alcancem a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Agora, irmãs e irmãos, que saboreamos a palavra de Deus e saboreamos o pão vivo descido do céu, não vos esqueçais que Jesus também nos diz: ide, eu vos envio. Levemos esta alegria aos nossos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Recordo que a saída da Basílica, depois do final desta celebração, é feita pelas portas laterais. Um dia muito feliz para todos vós, uma boa peregrinação, e àqueles que ainda hoje regressam às suas casas e às suas famílias, fazei uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam